Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Nós somos o Andaime Teatral, coletivo que se propõe a refletir e criar teatro a partir da relação de distâncias e fronteiras que a cidade de São Paulo, ainda organizada em centro e periferia, estabelece. Estamos apresentando uma série de debates e conversas como uma ação de contrapartida do projeto Peripatético Convite ao Pé do Ouvido, contemplado pelo edital 01/2019, PROAC, Produção e Temporada de Espetáculo de Teatro, Primeiras Obras. Devido à pandemia, tivemos que alterar nossas ações para um formato online. Uma dessas ações são essas conversas que discutem questões que compõem a nossa pesquisa. Serão 5 conversas, debates sobre temáticas como teatro e periferia, adolescência e periferia, projeto urbanístico na cidade de São Paulo, espaços de resistência artística na periferia de São Paulo e uma discussão em torno da tese O Fim da Canção. Bom, hoje a gente tem como tema Projeto Urbanístico da cidade de São Paulo. Nossa convidada é Renata Castilho. Eu vou ler um parágrafozinho do livro O Espaço do Cidadão, do Milton Santos, o geógrafo. É um parágrafozinho do prefácio. Apareceu-me, então, como ideia a explorar, a de que a atividade econômica e a herança social distribuem os homens desigualmente no espaço, fazendo com que certas noções consagradas, como a rede urbana ou a de sistema de cidades, não tenham validade para a maioria das pessoas, pois o seu acesso efetivo aos bens e serviços distribuídos conforme a hierarquia urbana depende do seu lugar socioeconômico e também do seu lugar geográfico. Esta é uma das conclusões a que penso ter chegado em meu livro O Espaço Dividido. A mobilidade ou o imobilismo no espaço aparecem, então, como categorias de análise que somente depois iria desenvolver mais a fundo. É o prefácio e depois ele segue nesse assunto no livro. Mas para falar um pouco disso, então, eu vou apresentar a nossa convidada, Renata Castilho, que é artista que transita entre as artes visuais, cênicas e gráficas, pesquisando espacialidades e corporeidades. Graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da cidade de São Paulo e formada em cenografia e figurino pela SP Escola de Teatro. Fez intercâmbio na Escola Nacional Superior de Arquitetura de Paris, La Villette, acho que é assim que fala, tendo estudado cenografia, fotografia e performance. Atua na Via Coletiva de Teatro, contemplado pelo PROAC Primeiras Obras 2018, desenvolvendo como procedimentos criativos e pedagógicos a deriva urbana, a coletiva de descarte urbano e reaproveitamento de materiais. Também compõe a coletiva The Fucking New Marias e Ibirá Teatro das Oprimidas. Seja muito bem-vindo. Todos estão na live, estão vendo o vídeo. A gente pode começar com essa primeira pergunta e aí a gente vai desenvolvendo essa conversa, tudo bem? A primeira pergunta que a gente mandou, na verdade uma série de perguntas, né? Provocações e tal. E a primeira é como historicamente é possível a gente visualizar esse processo de construção e ocupação da cidade de São Paulo, seja enquanto moradia, vias e também transporte público. Olá, obrigada pelo convite. Eu vou retomar muitas ideias que são trazidas no documentário que é o Entre Rios, porque eu acho que pensar geograficamente, né, como o Milton Santos também coloca, é bem importante para a gente entender os processos mesmo, assim, de ocupação. Ocupação também invasão, né, de alguma medida, porque a gente sabe que é uma planície, né, onde foi construído o pátio do colégio, que é um pouco alta, né, ela não é um planalto, porque ela não é tão alta, mas tem uma parte plana entre esse encontro dos dois rios, que é o Anhangabaú e o Tamanduateí. E lá habitavam já indígenas, e
enfim, eram os Guaianás ou Guaianazes, e eles eram indígenas mais amistosos, sinto que tem uma certa nomeação de alguns que eram amigos, enfim, tem histórias que dizem dessa interação com os portugueses de uma forma mais amistosa, ou enfim, indígenas que lidavam com os jesuítas com uma forma que para os jesuítas era mais fácil de estabelecer a missão deles aqui, que era catequizar. Então, eu acho que é difícil desatrelar a relação de ocupação da relação da igreja, né? Eu sinto que muitos espaços urbanos e pequenos centros que vão se formando no começo da ocupação jesuíta e bandeirante, enfim, em São Paulo como um todo, no Brasil, né? A gente está falando de São Paulo, mas se fala de paralelos com a história do Brasil, tá nesse entrelaçamento entre uma aristocracia, uma elite, né? Ou seja, o dinheiro que a igreja depende para se bancar e da própria missão da igreja em estar conquistando corpos para esse trabalho escravo, né? Também tinha essa relação muito forte. E não é à toa que foi esse espaço, né? Os próprios indígenas ocupavam já essa região com um rio tanto para trafegar, que era o Tamandatei, e um rio para consumo de água mesmo, né? Para beber, enfim, que era o Anhangabaú, que era um córrego menor. E a expansão da cidade, ela vai se dando nesse entre... Eu acho muito boa essa imagem do entre rios, né? Porque tem entre esses dois rios que servem, né, de uma forma... Tá ligado ao transporte, né, das águas, mas que conforme a expansão vai acontecendo, né? O Viaduto do Chá é a primeira transposição desse rio, que é o Anhangabaú, para isso só no final do século XIX. Na verdade, do chá, acho que é bem final do século XIX, porque ele é inaugurado, acho que é 1888. E aí, com essa primeira transposição, né, que está ligado muito à relação com a monocultura do café, né, e dos chás, que é, inclusive, esse caminho, né, dos eixos. Eu fico pensando, você falar em vias, se acabar ficando confuso, se vocês quiserem perguntar uma coisa, me fala, porque eu estou elaborando agora junto, assim. Que é um sentido do caminho que essas estradas vão sendo traçadas, né? A ocupação de São Paulo, né? São Paulo fica logo acima da Serra do Mar e tem uma relação com o oceano também, que era para onde era exportado esse café. E aí o Viaduto do Chá ele vai para o sentido oeste, que seria a direção para Sorocaba, enfim, também pode ir também na direção de Jundiaí, que é para onde as estradas de ferro também acabam levando com essa função de transportar o café do interior até o mar, né? Então, tem essa relação muito forte com, enfim, chega a ferrovia e as estradas também vão se colocando. Então, quando a gente fala também de especulação, também tem uma relação de mercado com a própria forma de ocupar e de se realizar o transporte, né? Porque você tinha as águas, mas elas começam a virar o despejo de esgoto, porque, enfim, continente colonizado, ninguém se preocupa com a qualidade das águas, né? Enfim. E só em alguns bairros, né? Eu me tô sentindo isso é muito, muito forte, essa sensação que ela vai voltando conforme eu penso, porque daí os bairros planejados têm essa característica, né, de ser super de elite, tipo Higienópolis ou os Elíseos, que são os primeiros bairros planejados de São Paulo, porque são vendidos como higiene, tipo saúde, higiene, né? Porque eles têm esgoto, água e iluminação a gás, tipo, e as ruas planejadas. Então como que isso é uma forma de vender o espaço, mas as pessoas todas não têm esse direito, ou o esgoto não é tratado, o rio é tratado como lixo, né? Enfim. Aí deixa de ser usado como transporte as vias, né? Que é, enfim, uma coisa que seria muito importante. E vem a indústria do ferro, né? Daí você contrata quando é uma mão de obra especializada ou, enfim, que quer se valorizar, né, intelectualmente, ela é importada, né? Ela vem da Europa, são os ingleses com as estradas de ferro, que inclusive tem nomes em inglês, né? Tipo SP Railway, etc. E aí o projeto, enfim, também não é uma coisa tipo quem parece que o Brasil está à venda, né? Tipo, São Paulo está à venda, porque logo depois esse projeto ele também é interrompido muito rapidamente com a vinda do projeto rodoviarista, né? Que aí já é
quando realmente o São Paulo começa a crescer no sentido do que a gente vê hoje, nessa contemporaneidade, que está muito ligado ao automóvel, que já é, eu acho que um marco seria a inauguração da estação da Rodoviária da Luz, década de 60, né? Eu acho que foi um pouco um salto muito grande, assim, para eu ter dado nesse momento, mas pensando em relação de vias, né, de como ocupar essa mobilidade, ela está ligada a uma compra de um monopólio estrangeiro para gerir a própria dinâmica do espaço aqui, né? E ao mesmo tempo que o rio ele vira esse lugar de despejo, né, de descarte de esgoto, as várzeas, né, que são inundáveis, elas começam a se tornar tipo um empecilho para essa ocupação da cidade, que é muito diferente você pensar em rio tropical, e aqui em São Paulo são rios de planície, né? São rios que eles não são muito acidentados, não tem um fluxo, uma vazão muito forte. Eles acabam tendo esse trajeto meio serpenteado, né? E não tem nada a ver com os rios, a imagem que a gente tem dos rios europeus, que são canais, enfim, que tem uma transposição muito menor e áreas que não são alagadiças, né? E tá ligada com uma diferença de clima e de estação mesmo, né? Porque aqui a gente sabe que não existe exatamente verão, outono e inverno. É um nome que não sei nem. Acho que tem a época das cheias e a época da seca, né? Muito diferente. Tanto que São Paulo, né? Era São Paulo de Piratininga, né? Que é o nome original do Tamanduateí, é o que eu lembro. Que é o Piratininga é o peixe seco, né? E, e é isso. Então, eu fico muito estupefada, assim, como ao mesmo tempo que os rios são a memória que a gente tem da nomeação uma memória indígena que tá, né? São os espaços que a gente menos valoriza e que são mais depredados, assim. E aí, para voltar a falar das várzeas, são as áreas que são um empecilho, mas ao mesmo tempo é para onde as populações, enfim, negras principalmente, né, a partir do fim da escravidão, que está ao mesmo tempo paralela com essa importação de mão de obra europeia, né, que é cotada, né, dão cotas de terras e etc. e salário para os europeus. Então tem esse projeto simultâneo do tipo, a mão de obra escrava agora não pode ser explorada, mas então a gente assume que ela não é qualificada para exercer os trabalhos que a gente está querendo ter para esse lugar de progresso, de avanço, então vamos chamar os europeus. E essas populações vão para essas margens, né? Então acho que a relação da arquitetura e do urbanismo estão muito imbricados nessa ideia de que a casa grande é a senzala, mas a partir do momento que você rompe com essa ideia tipo, da arquitetura colonial, você cria o centro-periferia, ou enfim, né, o que é o alto, digamos, a área nobre e a várzea. E aí eu fico pensando também que tem um apagamento com a ideia de progresso que vem também com essa falsa independência, né? Acho que esse século XIX todo ele está forrado de um véu, assim, que tenta colocar como é bonita a história, né? A própria proclamação da independência por Dom Pedro no Ipiranga, porque São Paulo não era um centro econômico muito forte, né? O Brasil estava focado muito mais nas minas de ouro, né? E no Nordeste com as plantações de cana-de-açúcar. São Paulo não era tão um eixo forte, assim, de econômico-político, assim, mas é onde eu acho que, até pela chegada também da família real, o eixo Rio-São Paulo acaba sendo importante, né? E o Dom Pedro estrategicamente coloca, eu acho que tem essa relação de deslocar, sempre deslocar, né? Tipo, o centro político, tava Minas e Nordeste, ele vem para São Paulo, para tipo, deslocar o centro político da onde realmente as populações, classes populares, classes, eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, estão vivendo, e depois isso acontece com Brasília, né, também. Então, essa relação, tipo, de uma estratégia política que é de dispersão para a própria população não conseguir se articular e estar à mercê de um Estado que é fictício, né, porque e a memória vai sendo apagada no espaço. Isso é muito louco, né, porque mesmo tem esse rompimento do período imperial com a modernidade, com essa ideia de progresso, ligada à arquitetura e urbanismo também, né? Porque as casas eram feitas de técnicas de taipa,
que é uma técnica também tem uma mescla, né, de algumas técnicas europeias com indígenas. E com a vinda dos europeus para fazer mão de obra, etc., a taipa é vista como algo, não sei se precário, mas assim, grosseiro. E começa a fabricação de tijolos, né, de adobe, enfim, de tijolos de barro, para construir as casas do tipo bem que deixa de ser colonial o estilo, né, que vai para desde Art Deco ao que seja depois também o concreto, a indústria do concreto com Brasília. Mas tem esse apagamento, tipo, não vamos fazer mais nada com taipa, né? E derrubam muitos edifícios do centro de São Paulo. Isso, né, desde eu acho que, sei lá, começo do século XX, assim, né, começam a construir mais com tijolo do que era antes com taipa. E subir mais edifícios, a ideia de verticalizar, né, a partir dos anos 30, que também é uma importação do estilo, já é no caso é imperialista, né, porque Estados Unidos tem uma frase de algum documentário que eu vi que falava que São Paulo, queriam que São Paulo fosse Chicago estadunidense, né, ou seja, Chicago é tipo um arranha-céus, grande centro econômico. E logo depois tiram o centro econômico do Sudeste e levam para o Centro-Oeste, né, que é Brasília. Constroem Brasília com o concreto, com o rodoviarismo. E a cidade cresce com esse projeto rodoviarista, né, do carro, transporte individualizado e muito ligado aos Estados Unidos, na indústria do automóvel, etc. Enfim, eu dei uns saltos aí, mas foi uma ideia meio geral que veio para mim. Não, arrasou. Quando você fala, por exemplo, desse primeiro processo de exclusão, acho que a gente pode chamar assim, né, que é a, depois da abolição, os ex-escravizados migravam para vários, assim, né? Isso seria um primeiro projeto de formação das periferias e tal. Eu fico pensando, e aí é uma pergunta, como esse processo se intensifica mais tarde, assim, né? Tipo, sei lá, quando as indústrias aqui em São Paulo começam a surgir, tipo, tem uma imigração muito grande e geralmente essa imigração ela ocupa esses espaços também. Como seria esse processo depois de um tempo também? Sim, eu vou só retomar um fato que eu não falei, que é que a abolição é de 1888, assim como a inauguração do Viaduto do Chá. E a Paulista, ela é inaugurada em 1891, que é 3 anos depois. E aí eu penso nessa relação Casa Grande Central da Paulista com o Bexiga, as várias aqui desses rios, tipo a Saracura, né, o próprio Itororó, que aí vira 23 de maio, 9 de julho, né, com o projeto de avenidas do Prestes Maia. Mas eu falo disso depois. Mas, eu lembro muito da Carolina, falando dessa relação de que as pessoas chegam, né, tem uma relação de migração e imigração ao mesmo tempo, né? Porque se você... eu estava vendo um vídeo que chama Ori, que é um documentário da Beatriz Nascimento, e ela fala da relação de quilombo na cidade, né, como uma forma de resistência, e ela fala de São Paulo, né? Ela não é de São Paulo, mas ela estuda em São Paulo. E a Vai-Vai tem um centro, é um quilombo urbano muito importante, né? E aí, claro, essa região que se chama Bexiga, ela era ocupada ia até próximo da Sé, passando pela Liberdade, onde a população negra tinha muita população negra habitava esse espaço, tinha essa própria forma de comércio, a sua resistência. Mas aí com a vinda dos europeus isso também tenta se apagar essa história, né? O Bexiga vira um bairro italiano. E até hoje, né? Tipo, enquanto no Higienópolis conseguem barrar por muito tempo uma estação de metrô, porque fala que vai sei lá, vai chegar pessoas desejáveis no bairro, no Bexiga é ao contrário, né? A estação de metrô quer expulsar a Vai-Vai do seu território, né? Então o próprio Estado ele
cúmplice, né? Ele não é só cúmplice, ele é agente desse processo, né? De expulsão, gentrificação até hoje, né? Mesmo com essa ocupação, tentativa de ocupação do Estado. Então, tem uma política que é ao mesmo tempo que São Paulo cria essa imagem de progresso e de um centro econômico do país, né? Ela é para quem que é esse projeto, né? Porque as populações nordestinas, ou mesmo a Carolina, por exemplo, né? Carolina Maria de Jesus, que é mineira, chegam aqui e não são desejadas, né? Então, ok, a Carolina vem na década de 40 e vai para o Canindé, que ainda não era especulado pela indústria imobiliária não, né? Mas pela especulação imobiliária. E eu vou voltar para o Entre Rios, né? Porque os primeiros Entre Rios são esses, Tamanduateí e o Anhangabaú. A cidade começa a ser expandida, né? Esse centro se expande, e essas várias vão sendo as várias dos seguintes rios em V, que seria o Tietê e o Pinheiros. Então, continua expulsando para essas outras várias, né? Porque a Paulista vira esse centro, mesmo, né? As várias desses rios mais centrais começa a ter apagamento histórico, né? Vem japoneses, a Liberdade vira o bairro do japonês, Bexiga vira o bairro dos italianos, aí vai expulsando para além, né? Tipo, então a Zona Norte, né? Também a Zona Oeste, a Zona Sul, né? Começa a expulsar para essas outras várias, até que, com o plano de avenida dos Prestes Maia, que é o prefeito a partir de 38 até 45, ele era engenheiro, ele tem a brilhante ideia, que, enfim, de eu conseguir aterrar e especular esses terrenos, né? Então, eu sinto que ao mesmo tempo que o centro ele vai ganhando esse valor, as pessoas vão sendo sempre marginalizadas e expulsas, e o transporte vira uma moeda de lucro, né, também, porque uma parte das empresas de transporte são privatizadas, e é uma nova escravidão quase, assim, né, porque daí você coloca as pessoas, elas têm que pagar todos os custos de transporte, a moradia nem tem direito mais, porque aquele não é o espaço delas, não é o lugar delas, e elas vão sendo jogadas à margem, ao mesmo tempo que tem uma resistência, né, que ela não pode ser também esquecida, né, porque a Vai-Vai tá no Bexiga até hoje, a Luz, a Craco, são espaços em que tem uma camada popular muito forte e que resiste, né, e tenta resistir ao próprio processo de especulação que muitas vezes é imposto pela própria dinâmica do Estado, né. O projeto da Nova Luz nada mais é do que essa atualização desse processo. Eu ia falar uma coisa que o Delija, que é o Delija Jakov, ele tá nesse documentário do Entre Rios, ele é um professor da FAO, USP, onde eu estudei, e aí ele vai falar que o Prestes Maia, ele estudou, ele era meio que aprendiz de um outro cara que também os dois chamavam Francisco, que daí já tinha essa ideia de Francisco Saturnino de Brito, que ele queria garantir essa várzea inundável, né? E é isso, mesmo que a várzea fosse onde as pessoas pudessem, essas populações marginalizadas pudessem estar, é porque ali é inundável, né? Porque não é uma área salubre, porque vira e mexe você pode perder seus pertences, ou sua casa, ou não chegar até a sua casa, enfim. E ele fala que esse cara ele era muito coerente com essa época, mas o discurso do Prestes Maia é o que vende para as empresas que estão investindo no território, né? Então, tem essa relação muito íntima entre o projeto político e o projeto econômico, que, no final, porque o Prestes Maia ganha, como ele ganha a prefeitura de São Paulo, né? É porque ele tem esse discurso de vamos vender, vamos especular, vamos fazer o dinheiro rodar, mas esse dinheiro sempre é de fora, com qual intenção, e para que população, né? Quando a gente pensa em projeto urbanístico, é muito recente, né? Pensar em projeto social, né? Projeto de habitação social, é algo que não existia até governos de esquerda, diria assim, praticamente, né? A era do PT. Infelizmente, que já está meio
já está sendo muito rompida, né, digamos, né, o golpe, etc. Não sei se vocês querem comentar algo. Tem uma coisa muito, muito importante do que o Dele já traz desse plano de avenida do Prestes Maia, que é também uma importação, uma ideia de projeto importado de países europeus, né? Porque é um projeto que ele é radial concêntrico, né? Então, as avenidas, elas criam eixos que vão tendo essa relação radial e sempre com um centro, né? E, no fundo, essa relação, a gente sabe que é uma relação centro-periferia que existe também entre países colonizados e a Europa, né? Só que dela transposta por uma forma não só material, né? Tipo, do espaço, mas também de várias formas simbólicas, né? Pela nomeação de ruas, apagamento dos rios, etc. E, só que o detalhe que o Prestes Maia não coloca nesse plano é que tinha outras formas de vias, né, e de malha urbana de transporte que já estava prevista nas cidades em que foi implantado um plano de avenidas que é radial concêntrico, que seria, ele falou, Viena, e acho que Viena tinha para fora dessa malha que se criou de avenidas, né, concêntricas, um anel ferroviário, e Paris tinha um anel hidroviário, que sustenta a maior parte, eu acho, na verdade, das mercadorias, né? Tanto transporte de pessoas, mas não conflui nas mesmas vias transporte de carga e transporte urbano de pessoas. E São Paulo não tinha nenhum tipo de anel radial ao redor dessa malha rodoviarista, e que está sendo implantada agora com a desculpa do Rodoanel, né? Que tipo, então a nossa malha de transporte, que seria alternativa além dessa malha radial concêntrica, é o Rodoanel, que ainda é um projeto rodoviarista, né? Porque, enfim, é pela ideia do transporte individual, né? Enquanto transportes tipo de barco, navio ou trem pressupõe um transporte mais coletivo. Ô, Rei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Acho que aqui no nosso projeto a gente tem dialogado bastante a respeito das distâncias, né, entre os lugares, né, principalmente a distância, acho que fundamentalmente a distância entre a centralidade da metrópole e as periferias que ficam ao seu redor. E aí a cidade de São Paulo, como toda, ela se funda, né, principalmente a urbanização dela se dá principalmente logo depois, em consequência da industrialização da cidade, ela se dá conjuntamente com esse projeto rodoviarista, né? E que também tem sua relação com a especulação imobiliária, com o afastamento das camadas populares que convivem na cidade e tudo mais. E eu fico me questionando a respeito de qual a influência, né, qual é o poder que esse projeto rodoviarista ele contribuiu e contribui justamente para a separação das diversas camadas sociais que existem na cidade, assim como, de fato, a marginalização das camadas populares, né? Como é que esse projeto de separação por estradas, ele influencia, né, e até mesmo determina os modos de viver na cidade, né, e até mesmo os modos de consumo. Enfim, eu queria jogar essa provocação aqui para a gente discutir a respeito. Né? Eu acho que o trânsito no sentido, né, de transitar, ele é algo importante aqui no nossa construção artística. Então, acho que é uma pergunta interessante de se colocar. Sobre essa relação de expulsão, eu acho que é um nível psicológico muito complexo, assim, da branquitude, assim, porque complexo e, na verdade, tristemente, assim, porque é uma coisa que não se quer encarar, né, que é esse trauma da colonização, eu acho, porque é como se, para se manter esse centro, né, essa própria relação de cidade e campo, né, o centro e periferia, ela tá numa relação muito íntima com a relação colonial da Casa Grande Senzala, né? Que é para manter uma estrutura de funcionamento, né? Mesmo de uma casa, assim, né? Tem que ter desde a pessoa que cozinha, a pessoa que limpa, a pessoa que vai plantar, a pessoa que vai, enfim, fazer. Tem todo o serviço realmente para manter
essa forma de vida estrutural ele depende do trabalho que não é realizado por quem organiza e domina essa organização, mas que não quer que esteja perto, né? Então, por isso a senzala é afastada, né? Ela é colocada num lugar onde não se quer olhar, aliás, não é nem para frente, né? Para trás, tipo. E ao mesmo tempo eu sinto que esse movimento, né? Tipo, tá, acabou a colonização, modelo colonial de arquitetura e, enfim, começa o urbanismo contemporâneo. Ele não quer olhar para isso, então vai sempre de uma forma que, mesma forma que precisa, expulsa, né? E para garantir que não existe uma possibilidade de equivalência, né? Nessa compensação que deveria ser uma compensação histórica por vias de Estado também, cria mais empecilhos ainda, né? Como é o caso do preço de transporte absurdo que a gente tem, né? Principalmente intermunicipalmente em São Paulo, que eu acho tipo uma coisa muito cara, e as distâncias e os tempos, né? Porque você gastar 4... É normal gastar 4 horas. 4 horas é uma média, eu diria, assim, que as pessoas em São Paulo gastam para chegar no seu trabalho. Se eu estou errado, eu acho que dá para pesquisar esse dado, mas eu não duvido que seja uma média, porque 2 horas e 2 horas é o que eu gastava vindo de Cotia. Nem era do centro de Cotia, por exemplo, né? Para chegar ao centro, às vezes. Costuma ser 1h30, 1h40, 1h45, mas às vezes tem mais trânsito, eu demoro mais. Então, eu sinto que essa relação de tempo e espaço, ela está muito ligada a essa relação de privação de direitos equivalentes. E é uma dinâmica de exclusão para inviabilizar uma equidade mesmo, né? E essa relação de tá tudo ligado a um centro, né? E desse centro ser o centro econômico, ou de como se distribui os serviços pela cidade, né? Porque mesmo os bairros que vão crescendo, as igrejas que vão se formando nos bairros ao redor, né, do pátio e da Sé, elas vão sendo criando mini centros comerciais também, né? Santa Cecília era isso. Enfim, isso acontece nas cidades também da região metropolitana. Mas por que realmente o grande comércio mesmo, assim, onde é mais barato, ele está concentrado em áreas comuns, né? Do tipo, o Brás tem a área de tecidos, então nas mesmas 8 quadras, né, um pouco maior, né, talvez, você tem só tecidos, né? Nas outras quadras você tem só alimentos e grãos. Aí você vai na Santa Efigênia, é só eletrônico. Tipo, por que é distribuído dessa forma, sabe? Também eu penso que não é um acaso, não é uma coisa, não é uma burrice, né? É uma relação de manter atrelado essa dependência desse centro e estabelecer essa desigualdade, né? Enfim, e está muito ligado ao projeto de modernidade isso, porque é uma ideia da cidade funcional, do espaço que você divide as funções, o lugar de morar, o lugar de comércio, o lugar de lazer, o lugar de trabalho, tudo setorizado, né? Uma ideia que o modernismo achava que era a grande coisa, a grande revelação, mas que se provou um grande fracasso, né? Porque você, né, criar numa metrópole de 20, deve estar nos 22, 23 milhões de pessoas, um centro principal com uma distribuição dessa forma, acho que é bem irracional, de serviços, é um projeto político, né? Enfim. Porque você tira a autonomia, né, desses pequenos centros de conseguir ter um comércio saudável, né? Você cria uma competição e ninguém, tipo, comprar tecido para você, uma costureira de Guarulhos fazer as suas peças, sei lá, na sua lojinha, ela não vai comprar tecido no centro de Guarulhos, não sei, eu tô falei de Guarulhos. Enfim, é mais barato ela ir até o Brás. Isso faz sentido? Tipo, não, né? Ela deveria poder ter um acesso muito mais próximo aos serviços e aos bens que ela precisa, mas por uma questão econômica se cria essa desigualdade mesmo, é uma desigualdade, né? Porque não é muito ruim você gastar muito tempo em transporte. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo que viver em São Paulo em si, né, nessas regiões que centro expandido, também não é exatamente uma qualidade de vida, né? Tem uma relação bem de ficção de qualidade de vida, né? Tipo, é tudo ligado a consumir.
espaço público de qualidade não existe. E é isso, né? É muito. Eu acho que é uma miséria da mentalidade colonial da elite brasileira, assim, porque aí vai falar, a gente desenvolveu os parques e praças públicas a modelo bem europeu, né? Tipo, Parque da Luz, Parque Dom Pedro, etc. Aí coloca a culpa na população que está em situação de rua, da depredação, da desvalorização desses espaços, quando na verdade isso é produto da própria construção econômica que essa elite faz, né? Então, por que não existe qualidade no espaço público, tipo assim, limpinho, cheiroso, né? Porque as pessoas não têm nem onde morar, né? É uma questão muito básica que que muitas pessoas são privadas, né? Isso é muito violento, né? É um processo que ainda é muito violento, muito violento. Então, você não tem nem que ter a qualidade de... Quem supõe a qualidade de vida tem que criar ela numa ficção, é ir para o shopping, é para um espaço que é quase abstrato, né? Que não tem uma relação muito palpável com a realidade, com o pé na terra, com o pé no chão, com o olhar, tipo, é isso, né? Tamponar os rios, canalizar, esconder a medida de realidade do que já existia ou existe de consequência do processo colonial, mas então cria uma outra ficção que é esses espaços de consumo, ou enfim, mesmo espaços de arte super elitizados como museus, que são o que a elite de São Paulo faz, né? Não sei também. Vai andar com o cachorro no parque, quem mora na Paulista vai andar com o cachorro no Parque da Luz, mas tipo, no Parque da Luz não, no Parque Trianon. E eu acho que é realmente uma ficção, assim, que é doentia mesmo, assim, a nível psicológico. Eu só consigo enxergar isso, porque não é também é uma ideia de alcançar um ideal europeu que não existe aqui, né? E isso é muito burro, porque justamente a própria relação dos rios, que não é igual, tipo, não é um rio que dá para você ter um canal de Veneza em São Paulo. É outro rio. Tipo, você tem que entender isso, né? A gente tem uma referência que o João trouxe no nosso projeto, um lance o cansaço é uma estratégia política de desmobilização, assim, né? E aí a gente sempre pensa, no nosso trabalho, pelo menos, a gente está pensando nessa ideia do cansaço associado ao transporte, assim, né? Tipo, todo esse tempo dentro de um transporte que é muito cheio, tudo isso parece que mobiliza cansaço e desmobiliza, sei lá, qualquer pensamento, qualquer ideia que possa elaborar, às vezes, enfim, ele interrompe o processo de organização, assim, né? Eu fico pensando, na verdade, como uma pergunta, como se dão esses outros, como se dão essas outras estratégias que, sei lá, ou sejam estabelecendo fronteiras ou catracas ou limites, como que elas operam na cidade, assim? Você falou de estratégia, eu estava pensando em estratégia de resistência, né? Eu estava pensando no contrário. Porque... Mas seria massa falar também de estratégia. Porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo a estratégia de controle a partir de pequenas subversões, que são resistências também, né? Eu acho que a nível... eu vou falar das resistências, quem sabe eu chego em outras estratégias de opressão, mas os movimentos de ocupação, né, são... enfim, eu acho que o principal, pelo menos pensando em São Paulo, assim, é uma forma de organização que ela não é só por um direito mínimo, mas é também estratégica, né? Porque, por exemplo, o MSTC, né, que ocupa o centro, né? Então, tem uma questão de visibilidade no centro, né? E que daí também está ligada a essa economia de tempo, né, para chegar nos serviços de transportes, que a principal oferta de trabalho, a gente sabe que está na região central e centro expandido, né? Então,
você reduz os custos, garante moradia e deixa de especular, porque é isso, né? A quantidade de imóveis desocupados nessas regiões é impressionante, né? É só uma relação de... Não sei, né? Acho que tem muito mais do que a demanda real por moradia. E aí, eu agora pensei em outra estratégia do próprio sistema de exclusão, que é uma boa parte, né, que eu falei do governo PT, mas assim, eu não sou muito petista, não, porque você pensa na própria... Não foi efetivada uma reforma agrária nos termos do que deveria ser, né, então, os próprios... o governo está muito à mercê, né? Não vou culpar ninguém que está ocupando essa tentativa de negociação, mas está à mercê dos interesses das empresas, principalmente de construção, né, então, onde é mais barato construir, você vai pegar uns projetos de empreendimento para moradia popular, são espaços muito afastados, que dependem de instalação de infraestrutura urbana mínima, como vias e encanamento de esgoto e fiação elétrica, e isso é custo, né? Tipo assim, embora seja a desculpa de ser mais barato, isso é custo para o projeto que vai para empresas que a gente sabe que não exatamente são empresas que vão retornar isso para a sociedade, né? Porque, enfim, você pensa na Light, né? Que, assim, a herança da própria iluminação de São Paulo, né? Elas são empresas, todas são importadas. Tudo está uma relação de importação. Então, você vai empreender Minha Casa Minha Vida, tipo, num espaço que é muito afastado. Então, aquelas pessoas, realmente, conseguiu a sua casa própria, mas ela não tem nada além disso. Tipo, às vezes tem espaços em que se constroem esses prédios que ainda nem tem via uma linha de ônibus que chegue viavelmente ao espaço em que se prevê que essas pessoas trabalhariam, né? Não tem essa relação de demanda, né, de construção coletiva. Quando se tenta estabelecer isso também, é muito mais difícil, né? É outra forma de pensar, planos diretores e construção coletiva. Então, o processo empresarial, ele é muito mais rápido, né? Ele é tipo, fez um projeto aqui e aprova e demole, faz, né? Tipo, quando você vai pensar na construção coletiva, ela sempre tem outro tempo, né? E tempo é dinheiro, então tem muitas desculpas para se deixar de efetivar uma política de moradia. Então, eu sinto que os movimentos populares, eles resolvem isso de uma forma muito prática, que é ir e ocupar. Tipo, o que está ocioso, né? Enfim. E aí, a partir dessa forma de sobreviver, tipo, vamos conseguir habitar esse espaço, se organiza, né? A partir de demandas cotidianas, né? Eu acho essa coisa mais linda, porque não é uma coisa como se fosse além, um projeto, não, é o agora, tipo, precisa de alguém para fazer a portaria, precisamos organizar assembleias, arrecadar fundos, tipo, tudo tá muito ligado ao dia a dia, tipo, e vem de uma demanda que é conseguir morar em algum lugar, né? E aí, pensando já nessa relação das catracas, né, tipo, então não pode, vem o Estado, né, com a integração de posse, não pode. Ou mesmo, isso, tipo, agora eu vou falar do outro movimento de resistência que é o passe livre, né? Por que que o transporte é pago em São Paulo, quando na verdade é um serviço público? Ou porque ele é pago em qualquer estado, né? Tipo assim, estado como estrutura mesmo, né? Sendo que todo mundo contribui e depende dessa mobilidade para manter essa roda girando, né? Esse sistema girando, né? E no final a gente sabe que é porque são empresas de parceria público-privada, né? Então tem que existir um lucro que vá para alguém. E é muito mascarado, né? Porque acho que ainda mais por ser público-privado, né? Se assume que tem um caráter público, então a própria, mesmo pelo cansaço, é uma estratégia que nem você falou, de desmobilização, mas você assume que é uma ideia pública, como é que você vai se opor a uma coisa pública? Tem muito essa visão de que por ser público não pode ser subvertido, né? Tipo, pular catraca, não pagar o transporte, é uma coisa, tipo, muito mal vista pela maior parte das pessoas. E aí são estratégias que o próprio movimento tem que descobrir, né? Porque você pensa, várias manifestações
são em horário de pico de transporte. E as pessoas estão muito cansadas voltando para casa. Então, um monte de gente acha manifestação, porque cagou com aquele dia, ela tipo, chegou muito tarde, tipo, enfim. E isso acaba sendo estratégias que os próprios movimentos acabam se atropelando, né? Mas realmente, talvez eu fico pensando, né? Militar no transporte público, né? Tipo, talvez seja uma boa estratégia, porque a gente passa muito tempo nesse transporte, né? E a catraca é um nível simbólico, mas muito. Ele é muito material, porque ela não é só um objeto que você te barra, né, materialmente, tipo, fisicamente de atravessar. Você só passa quando você paga, né? Então tá diretamente implícita uma relação monetária com esse atravessar, né, com esse transpor. E isso é muito violento, né? Porque você depende de ter lá a grana no seu bolso para conseguir chegar até seu serviço, chegar até qualquer lugar que você queira ir. Então tem que ser serviço. Se quiser ir pro, sei lá, para visitar sua avó, tipo, tem que pagar o transporte. E isso, para quem, pensando que a cidade é projetada para o carro, para quem tem condições, né, ou seja, condições de comprar um transporte individual, que não só é muito caro, como depende de uma manutenção muito cara, né? Então, pensando que a cidade é projetada para o carro, que você já não tem acesso, né? Assim, né, para as classes populares e excluídas, você tem que pagar pelo transporte, tipo, você não, a cidade nem é pensada para você. E você ainda tem que, tipo, se submeter a pagar um preço absurdo é uma outra camada, né? Tipo, são muitas camadas mesmo. E aí eu ia pensar outra coisa que eu anotei que tem a ver com para quem é esse projeto mesmo, né? Porque não é só pensar no carro, mas quem dirige esse carro, né? Então a gente pensa projeto de modernização, a modernidade na arquitetura, no urbanismo, tá ligado a esse tipo as medidas, assim, as medidas, tipo uma cadeira no transporte público. A medida daquela cadeira, ela é baseada não necessariamente no modular, mas no que surge da modernidade, que é feita pelo vários conceitos de modernidade, a defesa, sei lá, utópica da modernidade do Le Corbusier, que é um francês, que vai basear as medidas dos projetos de cadeira, de mobiliário, todos que ele faz, e daí, consequentemente, dos espaços arquitetônicos, a um corpo de um homem cis, branco, europeu, enfim. Então, daí o carro é feito com essa medida também. Você acha que tipo, tudo vai ser a partir dessa figura padrão e isso exclui toda uma outra não, todas as pessoas, né? Tipo, toda essa diversidade e variedade de pessoas. Então, o próprio projeto de cidade, ele prevê que, então vamos fazer a cidade para um cara branco, cis, de 1,80 m, 1,70 m e pouco, acho que é isso, o modular. E aí todas as medidas, o projeto em si, ele é feito para esse ser, essa pessoa que, enfim. Então você exclui a ideia, né, de modelo, de projeto. Então por isso que eu fico perguntando, como projetar, né? Porque a ideia de projeto, ela prevê uma exclusão, querendo ou não. E é isso, né? Eu fico pensando, tudo é feito com a base disso. Então, uma cadeira, tipo, e é muito adultocêntrico e capacitista e machista, né? E tudo isso, e racista, que você pode prever, porque tem esse corpo como molde, como modelo, né? Que vai se encaixar em todos esses espaços, vai circular livremente por todo. Rico, né? Porque não pode esquecer do rico. Que vai circular por todos esses espaços com toda a facilidade. A mobilidade urbana, ela é feita para essas pessoas, né? E é. E mesmo, não sei, é muito insalubre São Paulo, né? Eu fico pensando porque mesmo eu morei muito tempo no centro, muito tempo não, né? 2 anos. E nessa época eu andava muito de bike. E ao mesmo tempo que eu sentia, né, que era uma
possibilidade de quase libertação dessas amarras não era, porque eu estava num lugar muito privilegiado, né, de conseguir habitar o centro, de estar lá e de reduzir meus trajetos, né, tipo, fazer trajeto de até 15 quilômetros no máximo, né, mas aí São Paulo, acho que de leste a oeste, ela tem 73 quilômetros, a metrópole. É uma coisa, é tipo gigante, né, então a gente está muito cerceado por essas catracas mesmo. E eu acho que a principal delas é o dinheiro, né? Tipo, e tudo acaba, as outras estruturas acabam maquiando a relação que é o dinheiro, né? Infelizmente. É, embarcando nessa. É possível imaginar uma cidade mais acessível? É possível. Uma cidade, então, eu acho que não é uma cidade também, né? Porque Aham. eu não sei nem se cidade é o conceito, porque cidade é um conceito que vem importado, né, também. E é muito ligado à individualidade, né? Porque aí é uma casa, ou uma kitnet, ou uma unidade, pensando no núcleo unifamiliar, que são todos os conceitos que vêm do europeu e depois se reformulam, né, com os imperialistas, etc. Então, não sei, eu retomaria uma ideia de pensar, porque a ocupação eu acho que é um núcleo bem interessante, né? Porque você pensa uma coletividade num espaço arquitetônico que ele é pensado para unidades unifamiliares, e não que não existam famílias nos moldes que a gente entende nesses espaços, mas a coletividade ela está para além do núcleo familiar. Então esse espaço ele é ocupado de outra forma, não é cada um no seu apartamento, com uma reunião da assembleia do condomínio, tipo, é outra estrutura, né? Então eu acho que não basta mudar o espaço, né? Pensar um projeto de espaço sem pensar uma forma de organização da vida mesmo, que deixe de ser tão individualizada, né? E que pense repense, né? Pode usar o mesmo termo família, mas que não seja com essa ideia de pai, mãe, cis, branco, com filhos, etc. Héteros, né? Etc. E eu não sei, eu penso que a gente tem, mesmo pensando assim, né? Existe a cidade, a gente não vai demolir ela, não vai acabar com isso que existe por enquanto, mas existem, principalmente embora tenha a conurbação urbana, que é essa, você confunde, né? Onde acaba Osasco, onde começa São Paulo, onde acaba Barueri, onde começa. Mas tem uma capacidade nuclear, assim, de valorização dos pequenos comércios locais, né? Então, eu acho que existe uma tentativa de reduzir as distâncias, mas isso depende de uma ação individual e de políticas públicas, né, também, porque investir, por exemplo, programas de investimento em cultura de periferia, porque não é que não exista cultura na periferia, mas, tipo, para você vender um espetáculo, para você vender, sei lá, um quadro, tipo, uma pessoa que pinta em uma periferia, ela vai conseguir acessar um mercado que compra as coisas que ela faz em regiões centrais, né? Então, precisa desconcentrar o dinheiro. Eu acho que a medida é a gente conseguir deixar de vislumbrar toda essa... É uma ideia que é de progresso, né? De que está em relação ao Brasil, né? Tinha essa ideia de que estava no começo do século XIX, do século XX. Em São Paulo, daí a gente quer dar um rolê da hora, sair na noite, a gente pensa no centro. Tipo, a gente tem que desfazer essas amarras de que a gente precisa ir até algum lugar para que exista algo, né? Aquele algo já pode existir onde a gente está. Pensando, né? Eu tô agora habitando o centro expandido, não tô porque eu tô em quarentena, né? Mas de que existem essas atividades de possibilidades de comércio, de troca, não só comércio, né? Eu acho que todos esses conceitos têm que ser refeitos, tipo, o que é comércio, o que é unidade familiar, o que é cidade, porque a gente tem que deixar de importar essas ideias. Porque se a gente for pensar mesmo na organização do próprio território, anterior à chegada dos europeus, ele não era, eu acho que poucos grupos indígenas eram sedentários. E
essa relação territorial, ela era muito dinâmica, né? E, claro, né, tem uma relação muito forte com a terra, mas ela não é de propriedade, um- sei lá, unilateral e atemporal. Tipo, tem uma relação de dinamização, né? Porque, por exemplo, o próprio solo precisa se regenerar quando você vai fazer um tipo de cultivo ou abrir uma clareira. As ocas, né, elas têm um tempo de vida útil. Então, pensar que pode ter outra dinâmica, né? Acho que a gente tem uma ideia, a arquitetura moderna, ela funda essa ideia de que é quase atemporal, assim, você constrói um projeto, ele vai durar 60, 100 anos, sei lá, tem projetos de restauro de edifícios de 500 anos que estão sendo feitos até hoje. Por que esse apego, né? Por que você não pode deixar? E as pessoas têm um trânsito fluido também pelo espaço, né? Eu acho que é meio, parece contraditório, né? Mas assim, valorizar os pequenos centros, eu acho. E isso depende de políticas públicas, sem dúvida. E também não se apegar a uma ideia estática de pertencimento, né? Porque não é a forma como esse território sempre foi habitado, né? As próprias rotas de comércio, eu fui estudar um pouco que existia comércio do Pacífico ao Atlântico. Antes dos chegados portugueses, tinham, tipo, a rota de Piabiru, né? Que linkava desde Cusco até parte de Florianópolis, assim. E nesse intermeio desse caminho, tinham pontos específicos de comércio de mercadorias que eram plantadas e produzidas nesse território em diversos lugares. Então, uma vez a cada virada de estação, acho que se reuniam para comercializar. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ter esse apego, né? Tipo, então a estrutura é essa, dessa forma. E, não sei. Eu acho que reduzir as distâncias é importante. Talvez a internet ajude com isso. Mas eu também não acho que isso tem que ser um projeto imposto, né? Eu acho que ele tem que ser vivido e coletivizado, né? E é isso também, né? Tipo, pensando em descentralizar, não só, né, idealizar São Paulo como uma cidade descentralizada, mas o próprio Brasil, porque fomento à cultura, o dinheiro, tipo, né, a economia, tá tudo muito centrado em São Paulo, tá pouco distribuído, né? E a gente tem que politicamente lutar para que esse dinheiro seja dissipado, assim, né? Não dissipado, mas tipo concentrado para além desse centro. Eu acho que depende muito de política pública, realmente. Assim. É doido, né, você terminar falando que depende muito de uma política pública a partir do momento que a gente vive em um estado, né, em uma sociedade construída ligada diretamente a política ligada diretamente à negociação comercial, industrial, mercantil. Então é difícil tentar encontrar uma perspectiva de fato público, né? Sendo que a gente está associado, aliado, né? A gente, falo a gente, mas eu digo, né, aos altos escalões da sociedade, assim, ligados, associados a uma lógica de sempre de venda do território, né? Aí São Paulo é isso, né? São Paulo é uma estrutura social construída a partir da venda, né? A partir da venda das suas relações geográficas, a partir da venda das relações sociais, e que isso vai se expandindo e se moldando. É difícil, de fato, né, pensar de que modos. Eu acho que eu fico muito feliz, e por mais que seja, né, não sei, ainda muito emergente aos nossos olhos, assim, eu fico muito feliz que as estruturas, tanto quilombolas quanto os indígenas, estão, de alguma maneira, fincando mais os pés nas populações brancas, né? Digo brancas, mas eu digo as populações não quilombolas e indígenas, que somos nós, no caso, né? Não, ao mesmo tempo que elas surgindo com, tipo, não surgindo, né? Porque elas já estão aí há muito tempo, mas é que elas estão, de alguma maneira, tentando encontrar tentando firmar posições, assim, a gente vê que a gente está em processo de de queima, né? De queimada mesmo, assim, até fazendo referência ao Pantanal, que está pegando fogo nesses últimos 5, 6 dias, assim.
está em um processo de... Nossa, é louco. É louco você falar tudo isso e terminar falando sobre política pública, mas uma política pública a partir de qual tipo de sociedade que a gente está pensando também, né? Uma sociedade que sempre né? Acho que é uma coisa que eu pego muito da sua fala é que você, de alguma maneira, sempre fala, a gente sempre importou, né? Como é construir uma política pública advinda mesmo, né, das relações sociais e que não, que tipo assim, e que felizmente elas não vêm prioritariamente das camadas mais altas da sociedade, que são justamente essas camadas importadoras, assim. O modo de se conviver na cidade, ele não é ditado assim, né, tipo assim, ele é ditado moralmente, estruturalmente pelas classes altas, mas socialmente, digamos assim, o modo de lidar, o modo de conviver, ele é ditado estritamente pelas populações periféricas, pelas populações populares e pelas populações que não, de alguma maneira, não, populações que estão à margem, né, desse modo importado de viver, assim. Não sei. Me pega isso que você Eu fala. acho que tem duas mãos, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma possibilidade de uma ação individual que pode ser coletivizada independente de uma política pública, do tipo o aquilombamento, ou, enfim, a própria resistência indígena, né? Que é anticolonial, né? Tipo, se afirma sua terra, né? Para além de uma relação mercantil do estatal, né? Mas que depende, né? Tipo assim, para se garantir existindo, depende de um reconhecimento desse Estado sobre o seu direito, né? Então, eu não acho que é exclusivo, mas assim, é do tipo coletivizar e conseguir impor mesmo ao Estado essa decisão que ela é coletiva, é afirmar ela como coletiva, porque o Estado ele deixou de ser nunca, na sua origem não é, mas a gente com o poder que ele tem, né, a gente depende também para conseguir transformar, depende dessa legitimação. O MST trabalha assim, né, nessas duas vias, né, ao mesmo tempo que vai lá e ocupa ilegalmente, cria o processo todo jurídico paralelamente para conseguir ter a escritura da terra que eles estão ocupando, né, então eu acho que é uma estratégia bem simples, né, de entender que ela tem essas duas vias, né, depende da ação direta, que pode ser no caso para nós que somos não indígenas, né, e não quilombolas, de para onde vai nosso dinheiro, como que a gente vai, sei lá, de quem é que eu vou comprar o meu pão, tipo X. E de falar, tá, com quem que a gente se agrega, qual política que a gente vai articular, enfim, quais os projetos que a gente vai fazer. São duas vias, né, tipo, de ação direta, mas eu acho que também não restringir ao consumo, né? Foi o exemplo do pão, mas, tipo, sei lá. Penso assim. É muito louco isso, né? Porque é muito. Realmente, né? São Paulo é muito assustadora. É muita gente, né? E daí você fala em projeto, é tipo, nossa, quantas vidas eu mobilizo para pensar um projeto urbanístico, né? E eu acho que, não sei, eu amo o Delija, apesar de ter algumas coisas, mas ele tem um projeto do anel hidroviário, que seria um anel, né, substituindo, não substituindo, para além do rodoanel, né, tipo, pensando que São Paulo tem esse eixo de rodovias, criar um anel hidroviário para os comércios, né, então ele criou um sistema dos Rios Pinheiros, Tietê, eu acho que alguns, eu não sei dizer porque eu não estudei o projeto dele a fundo, mas não é dele, né, é um grupo de pesquisa que pensa em retomar esse transporte, pelo menos. Eu acho que não é só transporte de carga, mas transporte de pessoas pelas vias dos rios, né? Então, talvez, né, pensar que é possível pensar projetos que tentam retomar essa vida que foi sendo colocada em tubos, né, encanada em São Paulo também. Eu acho que não esquecer que tem essa pulsação, né, que tá aí, vira e mexe, tem enchente, né? Então, como a partir de um problema, né, de um desafio em termos de projeto urbanístico, você consegue retomar uma política que tenha um caráter mais coletivo e de, sei lá, compensação ambiental, né? Porque carro, emissão de gás carbônico,
pandemia, tudo tá meio relacionado, né? Eu queria fazer tipo um comentário que você estava falando disso, né? De como, a partir dessa pergunta de como que a gente pode imaginar um outro projeto de cidade? E aí você falou isso de talvez tentar imaginar que talvez não seja nem cidade o nome, como nomear isso tudo. E falando disso, da relação com o território, não ser nessa coisa atemporal e fixa, que as coisas elas podem ser dinâmicas e podem ser nômades, enfim, podem caminhar, pode ter movimento nisso para o tempo do território, da terra, de tudo que existe. E aí eu fiquei, caralho, eu nunca pensei nisso. Porque parece que tá dado mesmo, que a cidade é atemporal. Você vai acompanhando algumas modificações e tal. Tá muito distante essa imaginação e essa reflexão sobre como esse processo de modernidade e de arquitetura e urbanismo interfere nos lugares assim, que é para além só realmente da catraca e da coisa física que você vê a diferença e as desigualdades, mas é tipo um processo que você não consegue nem imaginar o que foi, você não, é um apagamento mesmo histórico de memória, e também não consegue imaginar o que pode ser, tipo, imaginar uma diferença, assim. E aí, as coisas básicas, tipo, eu fico pensando, né, que é foda você pensar na coisa atemporal e fixa, mas ao mesmo tempo a gente fica a vida toda tentando ter uma casa, uma casa própria, para poder se fixar, para não ficar de aluguel, dependendo dessa negociação com imobiliária, com especulação, não sei o quê. Tipo, as coisas elas estão assim. Eu não sei, não é nada, você acha que é só uma revolta. Porque essa coisa do atemporal, de pensar a cidade, tipo, sempre foi assim, sempre vai ser, vamos restaurar sempre esse modelo, essa estrutura, em todos os níveis, né, simbólicos, físicos, concretos, enfim. Isso te distancia tanto do que você pode imaginar como vida, como existência, como resistência, enfim. É isso, gente, é só um desabafo, eu acho, porque eu... E é louco, porque a gente na Via já vem conversando muito sobre isso, né? Sobre território, sobre espaço, sobre cidade, sobre fronteiras e movimentações, mas essa palavrinha atemporal estalou assim na minha cabeça em pensar em como realmente o básico, a gente está lutando pelo básico faz muito tempo e a imaginação ela tá atrofiada mesmo. É foda. Eu ia comentar uma coisa a partir disso, que eu acho que tem a ver com dar uns bugs no Estado também, assim, porque não é que ter propriedade privada, ela é um mínimo né, na dinâmica que a gente vive de Estado, ela é o mínimo para se lutar, tipo, só que aí como você define ela é privada individual, porque se você for pensar para as terras indígenas e quilombolas, ela tem um pertencimento coletivo para aquele grupo, não é de um indivíduo. Claro que acho que na dinâmica de cada grupo, se quiser dividir em lotes, por família, pode fazer, etc. Mas a princípio, acho que não. E tem comunidades ribeirinhas lá da Amazônia também que tem esse embate, tipo, entre propriedade privada ou é comunidade coletiva, e como que o próprio Estado tem que existir isso para que ele crie uma legislação que nomeie isso para que possa existir, né? Ou mesmo as mandatas coletivas, tipo, tá, um cargo que são várias pessoas que ocupam, dá um certo bug, mas, tipo, são formas de conseguir ir ocupando e transformando essa estrutura, né? Que a gente sabe que pela estrutura em si, ela é isso, ela é opressora, mas dá pra você, tipo, desmontando e refazendo esse monstro, né? Que é o Estado. Então, eu fico pensando, né? Tá, propriedade privada, mas como você, sei lá, fico pensando se a gente repensar, né? Por exemplo, eu sou branca e, tipo, vou ter herança quando minha mãe morrer, credo, não quero falar isso, mas, tipo assim, às vezes eu penso sobre isso, tipo, vou ter uma casa, vou ter uma casa própria. Só que, como eu né, com quem eu estarei vivendo, qual vai ser a minha dinâmica para tratar aquilo como meu exclusivamente, né? Ou, enfim,
o Estado me dá esse direito, mas acho que a gente consegue pensar formas de rever, né? Não sei, tipo, pela lei, acaba sendo uma pessoa, normalmente a propriedade ou um elo familiar, em termos de casamento, essas coisas. Mas é possível subverter isso de outras formas, né? De uma forma legítima, pela lei mesmo, assim, que é mais coletivizada, né? Ou, enfim, para a relação de dinheiro, monetária. E é isso, a cidade realmente, a gente quase não vê as mudanças, porque a gente está sempre com muita informação, né? Interferindo. Então, essa interpelação de tipo, nossa, de repente surgiu um prédio ali, de repente aquele comércio fechou, tipo, tem uma dinâmica, né? E, não sei, aí tem, sei lá, uma galera na Sul, a gente tá comprando orgânico de lá, tipo, tem pessoas conseguindo plantar uma cidade e vender, tipo, aí na cidade de São Paulo, né, Parelheiros, então você fica, nossa, dá um bug, assim, mas realmente dá pra entender que tem possibilidades, né? Para além do que a gente entende da cidade enquanto espaço só de consumo, de troca, de produção, ela pode ser muitas outras coisas, né? A gente tem uma última pergunta que eu, do roteiro, eu acabei pulando. A gente lê um texto que é do André Lepec, que se chama Coreopolítica e Coreopolícia, é esse o nome, né? Eu não sei se você já viu esse Eu acho texto. que é coro polícia, coro política, mas Ah, enfim, tá. né? Eu É não li, um, pode falar. é um texto que eu não entendi esse texto até a gente leu, mas eu só consegui compreender ele quando a gente fez uma proposição do Afonso e da Ana, assim. Tá? E eu acho que, tipo, quando eles fizeram essa proposição, eu falei, nossa, agora talvez tenha caído a chave realmente do que o André Lepec estava tentando desenvolver, assim. E ele falava um pouco sobre essa coreografia no sentido de que se a gente pensar a cidade enquanto dança, a gente consegue perceber ela no seu movimento estético e político também, né? Tipo, existe uma estética na polícia, existe uma estética na política e existe o inverso também, né? Um policiamento na estética, uma política na estética. E aí, não sei, pensando um pouco nesse sentido, como é que seria essa coreografia paulistana, sei lá, de São Paulo? São muitas danças, né? Eu fico pensando só, por exemplo, cartograficamente, se você olhar os deslocamentos diários das populações, tem, tipo, provavelmente um movimento muito forte, né? Centro-periferias. E um movimento meio pequeno, né, das pessoas que ocupam o centro expandido e trabalham ali perto, mas tem um rabisco muito grande, assim, nesse centro. E fora não. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que circulam, e os tempos, né? Porque andar de carro é uma coisa. Fico imaginando como se fossem cores diferentes, assim, nessa. Transporte, tipo, pessoas que andam, sei lá, 40 km por hora, 1 km por hora. Tem as pessoas também que acabam em situação de rua habitando, né? Circulando mais lentamente, mas eventualmente percorrendo distâncias muito grandes também. Isso só numa cartografia dos deslocamentos, né? Mas não sei porque quando eu li essa pergunta, me veio a empurra-empurra, como, não sei se como a estética da estátua mesmo, assim, mas me veio essas palavras juntos, assim, porque, é uma dinâmica de tira de cá, vai pra lá, e, tipo, mesmo a relação no transporte público me veio muito forte isso, né, de, tipo, tentar fazer o seu e, tipo, 6 da tarde, né? Tipo, aquela coisa meio. Você vai junto, mas não sabe se você quer mesmo ir porque tá te levando, né? Então, tem tipo, esse estar indo se deixar levar, porque tem uma massa, né? Tipo, uma coisa que, tipo, a gente vai junto, nessa dinâmica geral mesmo. Mas pensando nessa relação estética e política, né? Eu penso numa relação quase elástica, assim, porque elas podem ser modificadas e se influenciar. Porque eu acho, sei lá, a palavra malandragem já foi muito usada de muitos jeitos, assim, mas eu acho que tem uma potência muito grande em algumas formas de ocupação
no centro, assim, eventualmente, tipo, aquelas pessoas, sei lá, que tá, tipo, sei lá, mesmo desempregado, foi liberado do trabalho, enche a cara no centro, vai trocar uma ideia, então, sei lá, tem momentos, né, tipo, que foge dessa lógica, assim, né, tipo, ou mesmo uma pessoa muito, sei lá, necessitada, ou, tipo, alguém que ando de bike, às vezes, alguém que nunca vai andar de bike, daí cruza por mim, tem esses estalos que são transformações, né, tipo, pra mim, a estética da bike, ela é algo que me deslumbra muito, assim, por exemplo, porque eu acabei de fazer um vídeo falando sobre isso, então eu tô um pouco com essa ideia da bicicleta como uma potência, assim, porque é uma dinâmica que envolve o próprio corpo, né? Então, eu, como eu modifico o meu trajeto no espaço, o tempo que eu atravesso os espaços e como eu conecto os espaços, né? Porque com o transporte público, muitas vezes você sai de um lugar, chega no outro, não entende muito bem o próprio relevo que você percorreu, se for por baixo da terra, se for por cima da terra, se você, sei lá, passou por casas residenciais, comércios, mas com a bike você tem você percebe mais essa transição, mesmo de temperatura, às vezes, de altura, tipo, às vezes você passa por uma rua que você não imaginava que era inclinada, mas ela é uma puta subida lenta, que você não achava que era, mas você fica lá pedalando muito tempo, então tem uma implicação direta e claro que meu corpo acaba se modificando também com isso, né, tipo, enfim, perceber o esforço que eu faço e tudo, assim, para além de entender as dinâmicas de transformação do espaço. E para mim isso já é uma qualidade estética da bicicleta, né? Porque você tem outra relação com o espaço. Assim como quando se propõe a, tipo, dar um rolê na quadra, sei lá. E percebendo que se você fizer isso, por exemplo, uma vez por semana, você vai percebendo as mudanças que você mesmo percebe. Tipo, não é que aquilo mudou, mas às vezes você percebeu alguma coisa que sempre tá ali diferente, né? Então ela tem essa via, né? Tanto do fora como do dentro. E aí também tem essas relações de, tipo, a estética não só, né? Tipo, do que eu represento, né? Tô falando de mim, por exemplo, como pessoa branca, mas, tipo, depende de como eu me visto. Tipo, se eu chego suada de bike em algum lugar, vamos receber, sei lá, tipo, vamos chegar suada de bike pra entrar numa livraria X na Vila Madalena, uma galeria de arte, tipo, é muito diferente de eu chegar de Uber, sei lá, tipo, é uma passabilidade mesmo, né? Acho que essa palavra é bem boa. De acesso aos espaços, né? E de como, não só acesso, mas como você é recebido e como você é visto. Uma coisa é eu, eu tipo, sei lá, pedir pra ter uma passagem no ônibus que eu esqueci meu dinheiro. Outra coisa é um moleque, tipo, negro, falar putz, esqueci meu dinheiro, fudeu, e o motorista vai ter outra reação, né? Então, é muito complexo a relação estética, né? E, enfim, acho que, não sei se vocês têm outros exemplos para dar, mas eu acho que essa relação de acesso, de passabilidade, ela está diretamente implicada com o corpo e com como você se apresenta, né? Como você se dispõe, né? Porque às vezes até isso, tipo, putz, vou para tal lugar, será que eu vou fazer uma baldeação de metrô ou desse pego um ônibus? Isso muda completamente a sua relação com a experiência no espaço, né? Mas aí acho que pensando no atrelamento político disso, para além do individual, é isso, a própria coletivização é uma ação estética, né? Porque uma coisa é você estar lá gritando sozinho, tipo, sei lá, fora PM. Outra coisa é você estar com 20 mil pessoas, né? Tipo, sei lá, tipo, pensando. E qual é esse grito? Qual é. Acho que a estética ela tá em tudo, assim, né? Tá, tá em tudo, não tem como não falar. Tipo, a roupa que a gente veste, tipo, é moda. Embora, tipo, você não queira que seja, tipo, a Hering, sei lá, qualquer coisa, tipo, mais popular que tem, ela tá envolvida com o processo estético, que é político, né? Não sei, tem essa brisa, assim, mas eu acho que ela é muito, muito complexa. Não sei se vocês querem comentar algo desse texto a mais, porque pareceu bem interessante. É bem interessante esse texto. Ele é meio difícil, assim, mas é bom de ler junto, porque daí vai também discutindo e vendo na vida, assim, o que quer dizer que o André tá colocando. Mas teve uma outra parte também que
que fala dessa coisa da deriva que a polícia faz, que ela, na maior parte do tempo que está em deriva nas viaturas, ela tem uma função de dispersar o tempo inteiro, só de estar ali, fazendo o que todo mundo sabe, que todo mundo tá ligado que a polícia fica fazendo, principalmente de noite, e como muda também a quantidade de vezes que passa ou a maneira que passa com a lanterna lá, como é que chama isso? O coisinho aceso ou apagado, dependendo do espaço da cidade que tá. Cavalo, né? Que eu acho uma coisa muito, tipo, sei lá, parece que a gente tá no século XVIII, assim. Sim, aquela rondinha de cavalo meu pai do céu. E aí essa parte é bem interessante também de colocar que é uma deriva mesmo. Oi? Esse cara que escreveu o texto é da onde? Caralho, ele é brasileiro, Ele é né? brasileiro, mas ele faz esse texto sobre... A Ele França, eu é... acho. A França. Eu acho que é. Uhum. Porque acho que, tipo, essa deriva, num contexto brasileiro, ela ainda deve operar de uma outra maneira, assim, né? Também, tipo, além dessa ideia da dispersão, acho que outras coisas envolvem essa deriva, né? Aham. Isso, assim. É mesmo uma afirmação, né, de um poderio só por circular ali, né, tipo, só para marcar um território também, né. E uma coisa da estética que me veio agora muito forte pensando na polícia é a relação das cores, né, porque é muito bizarro, como a bandeira de São Paulo e as cores da polícia militar. É muito bizarro, né, muito, sim, faz sentido total que elas são a mesma coisa, né. Uhum. Tem um azulzinho ali na bandeira do estado que é um pouco diferente, mas o símbolo tipo, tem o cinza também na PM, mas é tipo uma estética muito pra falar que é a mesma coisa, né? Que é o vermelho, o preto e o branco. Sim. Então, tipo, é isso, a polícia tá representando o Estado e circulando, né? Ocupando esse território, marcando ele como estatal, através dessa estética também, né? E pelo corpo, né? E aí ela ocupa espaços também, né? Pensando estrategicamente, né? Tipo que é para afirmar que ela tem o poder mesmo, até mesmo de subverter a lei, né? Porque muitas vezes ela tá ligada com o tráfico, eu sou muito ruim com essas palavras. E, por exemplo, na Praça Princesa Isabel, que tem, tipo, muito usuário, ou perto, né, da Cacolândia, tipo, ela tá ali pra falar que ela tá ali, né? Porque e que ela tem o poder de não exercer o poder dela quando ela quer também. E fazer o que não é exatamente lei quando ela quer. Porque ninguém sabe. Eu não sei o que é viver na rua no centro de São Paulo com aquela polícia militar, assim. Eu vi um carro de polícia, os policiais andando, tipo assim, lento, ali perto da Roosevelt, sem máscara. Tipo, por que você pode fazer isso, sabe? Tipo, o que te dá esse direito, né? E imagina, tipo, ele pode resolver abordar alguém sem máscara. Tipo, isso é muito violento, né? A polícia realmente é a força que o Estado tem, né? E é uma força estética muito grande. E de muita organização, né? Porque a própria estética de exército, a estética militar, né? Tipo, a formação, né? Tipo, não só o corpo físico dos policiais, como eles se portam, aquela coisa, tipo, meio travadora, assim. Mas, tipo, então, tipo, fazer fileiras, marchar, portar de tal forma, colocar a mão no cinto, tipo, sabe? Coisas que são muito recorrentes. E daí que no transporte público isso é reapropriado, né? Porque que é a linha amarela e os seguranças da linha amarela? Eles são polícias. Tipo, aquele coletinho deles, cinza, o porte físico das pessoas, né, em geral. Tipo, são os caras gigantes, normalmente, né? Nossa, é muito. Vai repassando, né? Daí que quer pular uma catraca de um metrô, sei lá, tipo, que tem uma catraca giratória, que quer pular, tentar pular, não sei, nunca tentei, tentar pular a catraca de um metrô que tem aquela porta de vidro, né? Tipo, e daí com aquele segurança atrás, tipo. Porque é muito diferente realmente, né? A linha azul tem aqueles caras com coletinho, mesmo o trem, né?
com coletinho mais amarelinho, uns quadradinhos preto e branco, assim. Que é mais. As pessoas, sei lá, acho que parece menos agressivo, assim, até menos autoritário. Tipo, eu, mas e os caras da linha amarela já é tipo, sei lá, mais distópico, assim. Eu lembro de um filme que eu vi que chama Tremorier, que fala de uma polícia meio tecnológica. E parece esses caras da linha amarela. Nossa, Rê, muito obrigada por essa aula que você deu, assim, nessa introdução de rememorar essa história, que é realmente muito apagada e a gente realmente não tem acesso a essa reflexão, não pensa nisso. E é muito importante pensar nisso tudo. Eu te agradeço muito por ter feito essa fala. Obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente e fazer parte também desse projeto.